Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados ouvintes, nós lemos na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu creio que todos nós devemos estar cientes que somos o templo de Deus, onde Deus vive, onde Deus opera, onde Deus habita. Amados ouvintes, dentro da própria palavra de Deus, nós encontramos o alimento suficiente para todos nós que somos cristãos. Estamos levando os nossos preciosos ouvintes a entender mais a profundo a vida que Deus exige de todos os seus filhos, e Ele não nos exige uma vida que não podemos praticar. Ele tem provido o meio para podermos ter esta vida de testemunho, de segurança, de fé, de confiança em Sua palavra, porque Ele preparou este caminho e Ele é o caminho. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração do homem é a morada de Deus. É o lugar onde Deus mora. Ainda que no Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus não mora na mente. Deus mora no coração. Alguém que tem Deus simplesmente na mente por falar, não tem vida da palavra. Isto quer dizer, não vive o que a Escritura diz que um cristão tem que viver. Mas Deus não mora na mente. Deus mora no coração. Deus não é conhecido pela teologia. Por mais que queiram estudar a Deus, Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção mental. Não, Deus é conhecido pela experiência do novo nascimento, da santificação, com o batismo do Espírito Santo. E você torna-se uma pessoa passada da moda, porque Deus está morando no seu coração. Alguém lhe critica, alguém lhe ofende, mas você tem que saber que você é a morada de Deus. Você é o lugar onde o Espírito Santo habita. Você não se sente satisfeito por isto, meus amados irmãos? Por saber que somos morada de Deus? Quando uma pessoa boa está residindo em uma casa, como fica satisfeito aquele proprietário? Mas o interessante é que o próprio Deus é o proprietário desta casa, deste corpo. Nós fomos comprados por Ele mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Meus ouvintes, dentro destas escrituras que nós estamos meditando nesta programação, esperamos que todos os nossos ouvintes venham deixar que o próprio Espírito Santo lhe alimente. Você é o templo de Deus, é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, onde Deus opera, onde Deus vê, onde Deus ouve. Prova que Deus está em você. Deus não faria algo errado. Deus não faria um negócio para enganar um outro ou quem quer que seja. Não. Então, se Deus está no Senhor, se Deus está na Senhora, então o Senhor e a Senhora não fará negócio incorreto, porque Deus está vivendo em nós. Mas, meus amados, sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus, mas por concepção mental. Porém, um lugar escondido de morada é o coração. Não é na mente, mas é no coração. E muitos amam a Deus, mas por uma concepção mental. Eles dizem que amam, que servem a Deus, mas suas próprias vidas, seu próprio exemplo, seu próprio testemunho, está dizendo que Deus não está morando neste coração. Quando Deus entra no coração do homem, o adultério tem que sair. Sim, perfeitamente. Quando Deus entra no coração do homem, a cobiça tem que sair. O latrocínio tem que sair. Quando Deus entra no coração do homem, os falsos testemunhos, as blasfêmias terão que sair. Porque o coração, do coração, diz o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Que coisa! Isto procede do coração. Esse coração que não é morada de Deus. Esse coração que Deus ainda não mora nele. Ali está o mau pensamento, está a morte, está o adultério. Você sabe, minha preciosa irmã, que quando a senhora sai com aquela roupa sensual, provocante, a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Então a senhora toma parte naquele adultério. Por quê? Porque Deus não está no seu coração. Porque se Deus estiver no seu coração, você, minha irmã, minha ouvinte, colocará uma roupa honesta, decente, ainda que simples, humilde, mas uma roupa decente, para não promover, provocar adultério no coração dos homens. Do coração está a prostituição, estão os furtos. É dali que eles começam a roubar do próprio Deus. Já não faz o que Deus exige, o que Deus pede em Malaquias 3:10. Roubam de Deus, porque Deus não está morando nesse coração. No Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 7, versículo 8, ali ensina que aqui são homens mortais os que tomam dízimos, mas ali é aquele que testifica que vive. Mas do coração do homem saem os furtos. Está procedendo isto porque Deus não está lá dentro. Então o homem rouba até de Deus. Se ele chega a enganar o próximo com um negócio incorreto, ele rouba também de Deus. Mas se ele é honesto para com Deus, vivendo a palavra de Deus,
Dentro deste coração é onde habita o Espírito Santo. É onde Deus vive. Deus reflete o seu caráter através de nós, através de nossas vidas. Minha irmã, meu irmão, vamos atentar para o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Corpo, espírito e alma irrepreensível. Por quê? Porque Deus está vivendo neste coração. Porque é o lugar onde Deus mora. É um homem irrepreensível. É uma mulher irrepreensível. Quer dizer que não causa repreensão. Que obedece à palavra. Que ama a Escritura. Oh, meus ouvintes, toma isto de coração para coração. Tome isto, Deus morando no seu coração. Você não tem ódio, você não tem ira, você não tem raiva. Deus morando em seu coração. Você tem temperança. Temperança. Mas o que é temperança? Deixa eu esclarecer para vocês. Temperança é como responder carinhosamente. Quando as pessoas nos falam intrigadamente, nós respondemos carinhosamente. Nós temos que entender, temos temperança do Espírito Santo. Quando eles dizem assim, ó, vocês são fanáticos, vocês são falsos profetas, vocês creem num profeta aí, e não existe nada de profeta. Oh, se você tem temperança, meu irmão, que já crê na mensagem do dia, se você tem temperança, você não vai querer tombá-lo na rua, você não vai querer maldizer aquela pessoa. Sabe o que você vai fazer com a temperança do Espírito? Você vai falar-lhe com amor piedoso, amenizando aquele amor carinhoso. Você vai amenizar aquela situação. Assim eu quero ser, assim você também deseja ser. Quando a você fazem mal, oh, você não deve devolver-lhe o mal. Deixe que Cristo seja seu exemplo. Permaneça seguro. Uma pessoa que vive agitada não pode ter o Espírito Santo, não pode ter temperança. Quando a pessoa sempre está agitada, se agita completamente com qualquer coisinha, o que está faltando a temperança bíblica? E ali Deus não pode estar nesse coração. Quando Deus está no nosso coração, amamos. Deus no nosso coração é Atos 2,38 no nosso coração. É 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante em nosso coração. É 1 Coríntios 14, 34 em nosso coração. Leia estas escrituras. É Mateus 28, 19 em nosso coração. Já conhecendo o verdadeiro nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É Ele que está morando no coração. É Ele que está operando em nosso coração. Oh, meus irmãos, deixe que Deus esteja em seu coração. Abra o seu coração agora. Diga, Senhor, more em mim. Limpa, tira todo o adultério, tira todo o pecado da minha vida. Dá-me a temperança do Espírito Santo. Dá-me o amor celestial. Faça de mim um cristão, uma cristã atuante. Um povo atuante, cheio de poder, para vencer o pecado, para vencer a falsa crença. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, unge este povo com sua palavra, unge este povo com seu Espírito, para que eles entendam esta verdade, no teu nome, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Meus ouvintes, nós convidamos vocês para estarem conosco no Tabernáculo da Fé, Rua Frei Agostinho da Piedade, 5.361, no Jardim Redentor. Nós teremos a nossa reunião de adoração a Deus amanhã à noite, às 8 da noite, sábado também às 7 da noite, e domingo teremos a Ceia do Senhor
às 18h30, 6h30 da tarde, domingo, a ceia do Senhor. Muito obrigado por vossa preciosa atenção. Se você deseja comunicar conosco, Caixa Postal 475, Osmar Rodrigues Costa, ou mesmo pelo telefone 722-3899. Meus ouvintes, Deus vos abençoe. Muito obrigado, João Biali, na mesa de som, e uma boa noite a todo o povo de Deus. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.